Sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda mandala para você decorar suas paredes. Olha só que legal, em tamanhos maiores também, mas na nossa videoaula de hoje eu vou te ensinar essa peça menor aqui. Você vai precisar de um bastidor aqui de 20 centímetros, o fio para crochê é o número 2, a espessura que eu vou usar. Então, você pode pegar as suas sobrinhas de fios aí que você tem em casa para fazer o seu. Pode fazer colorido também, que fica bem bacana. Aqui eu utilizei a cor cru, mas você pode utilizar a cor de sua preferência. É muito rápido, muito fácil e fica lindo para decoração. Essa peça aqui eu aumentei 2 carreiras e essa daqui eu fiz ela dessa forma aqui para que fizesse aqui a composição onde ficasse a pontinha bem em cima mesmo do bastidor aqui para ficar bem firminho. Então vamos para a aula? Trabalhar aqui o nosso anel mágico. Dentro desse anel mágico eu vou trabalhar subindo 3 correntes, que equivale à vez de um ponto alto. E vamos trabalhar aqui mais 17 pontos altos, para totalizar aqui um total de 18 pontos altos dentro desse nosso anel mágico. As 3 correntes contam como um ponto, então você fará mais 17. Finalizei aqui os meus 18 pontos altos, vou puxar para fechar esse meu anel e vou fazer um ponto baixíssimo dentro da terceira corrente, para ficar esse miolinho assim. Feito isso, eu vou trabalhar aqui 4 correntes, que são 3 para subir e uma de espaço. Laço o meu fio, venho no meu ponto seguinte e faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas. Uma corrente, um ponto alto no próximo ponto, pegando ali as 2 alcinhas do nosso ponto para ficar bem firminho. E assim eu sigo trabalhando um ponto alto e uma corrente até chegarmos ao final da nossa carreira. Vão ficar os mesmos 18 pontos altos separados por uma corrente. Cheguei aqui ao final da carreira, então faço uma corrente, fecho com ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. Insiro a agulha nesse meu próximo espaço de uma corrente, faço um ponto baixíssimo e subo 2 correntes. Laço meu fio e vou trabalhar aqui dentro um ponto alto incompleto. Laço meu fio e vou trabalhar outro ponto alto incompleto, ou seja, eu tiro só 2 laçadas e ele vai ficar dessa forma aqui. Laço, passo tudo e agora faço 3 correntes. 1, 2, 3. Laço o meu fio, venho para esse meu próximo espaço e vou trabalhar 3 pontos altos incompletos. Então, eu tiro apenas 2 laçadas do ponto e vou deixando o restante. Então, ficaram aqui 3 pontos altos incompletos. Laço, passo tudo, faço 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio e vou para o próximo espaço. Um ponto alto incompleto, 2 pontos altos incompletos e 3 pontos altos incompletos. Laço, passo tudo e faço 1, 2, 3 correntes. Laço e trabalho novamente os meus 3 pontos altos incompletos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até completar a carreira. Chegando ali ao final, a gente vai ter 18 bloquinhos como esse daqui. Cheguei aqui ao final da carreira, tenho os meus 18 bloquinhos. Então, fiz as minhas últimas 3 correntes, vou fechar com ponto baixíssimo aqui dentro dessa primeira corrente e já vou subir aqui 3 correntes. Laço o meu fio e dentro desse espaço aqui eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, totalizando 3 com as 3 correntes que eu subi. Trabalho 3 correntes para fazer aqui um ponto picô,
ficando desta forma aqui, nosso ponto picô. Laço o meu fio e faço mais 3 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. Então, fizemos 3 pontos altos, um picô e mais 3 pontos altos, ficando assim. Faço uma corrente, vou para a próxima alça e faço um ponto baixo. Uma corrente, laço o meu fio e vou para o próximo e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Trabalho 1, 2, 3 correntes, faço aqui o meu ponto picô e trabalho mais 3 pontos altos aqui dentro, totalizando 6 com o picô de intervalo entre eles, ok? Faço uma corrente, ponto baixo no próximo ponto, uma corrente e dou sequência por todo esse meu espaço aqui. A gente vai ter um total aqui dos nossos pontos, então a gente vai trabalhando assim até chegar ao final. Cheguei aqui ao final da carreira, então a gente tem 9 bloquinhos aqui. E aí, para finalizar, vamos fechar com ponto baixo, uma corrente e vamos fechar com ponto baixíssimo lá na terceira corrente, ficando assim. Vou caminhar com ponto baixíssimo, pegando apenas uma das alcinhas, até chegar aqui dentro do meu ponto picô. Dentro desse ponto picô, eu faço um ponto baixíssimo e subo 3 correntes. Laço meu fio e aqui dentro desse espaço do ponto picô, eu vou colocar mais 3 pontos altos, totalizando 4 com essas 3 correntes que a gente subiu. 4 pontos, faço 1, 2, 3 correntes para fazer novamente o meu ponto picô. E dentro desse picô ainda eu trabalho mais 4 pontos altos, que é para fechar aqui o nosso motivo. Então, eu já tenho 2, 3 e 4 pontos altos. Feito aqui os 4 pontos altos, faço 2 correntes, laço meu fio e vou lá dentro do próximo picô e trabalho mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Faço as 3 correntes para fazer o meu ponto picô, laço meu fio e trabalho novamente mais 4 pontos altos aqui. Então, estou fazendo aqui o meu motivo dessa minha carreira, da minha nova carreira, sempre fazendo 2 correntes de intervalo para ir para o próximo motivo. Então, a gente vai trabalhar essa carreira toda assim. 4 pontos altos, um picô, 4 pontos altos, 2 correntes, e em cima de cada picô eu repito esse bloquinho aqui. Cheguei aqui ao final da minha carreira, agora faço ali as minhas 2 correntes e fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha de onde nós começamos. Vou caminhar com ponto baixíssimo, pegando apenas a argolinha de trás, até chegar ao meio do meu ponto picô. Chegando ali ao meio do ponto picô, eu faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntes e trabalho aqui dentro mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Com as 3 correntes que nós subimos, eu tenho um total de 5 pontos altos. Trabalho 1, 2, 3 correntes para formar o meu ponto picô. Laço o meu fio e ainda aqui dentro desse espaço do ponto picô, eu trabalho mais 5 pontos altos aqui dentro, que é para completar aqui
a minha volta. No caso, esse meu motivo. Então, mais 5 pontos, ok? Ficando desta forma aqui. Feito isso, eu trabalho 3 correntes e nessa alça de 2 correntes que eu tenho aqui, eu trabalho um ponto baixo. Ficando assim. Trabalho 3 correntes novamente, laço meu fio e vou lá dentro do meu próximo ponto picô. Aqui eu vou trabalhar os 5 pontos altos. Então, já tenho 2, 3, 4 e 5 pontos altos, ok? Faço as 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Laço meu fio e trabalho mais 5 pontos altos aqui dentro desse espaço de novo. Exatamente como eu fiz anteriormente. Então, aqui a gente vai trabalhar 5 pontos altos, um ponto picô e 5 pontos altos, ok? Ficando assim, exatamente igual o outro. Trabalho 3 correntes, ponto baixo lá na minha alça de 2 correntes. Trabalho 3 correntes e repito nesse próximo ponto exatamente o que eu fiz aqui. Então, a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira dessa forma, fazendo esses bloquinhos aqui, em cada um dos picôs que a gente tem aqui. Exatamente como a gente fez anteriormente, só que agora com um número maior de pontos altos. Trabalhei por toda a minha carreira dessa forma. Então, para finalizar, eu vou fechar, fazer ali as 3 correntes e fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos aproveitar essa alcinha aqui de trás para caminhar com ponto baixíssimo até chegar ali o meio do nosso ponto picô. E aqui dentro do nosso ponto picô, eu já entro com um ponto baixo. 3 correntes, ponto picô, em cima do picô, e ponto baixo aqui no mesmo ponto. Então, aqui no mesmo ponto picô, a gente trabalhou um ponto baixo, 3 correntes, o ponto picô e mais um ponto baixo. Trabalho 5 correntes agora, 3, 4, 5. Aqui no meu último ponto desse bloquinho, eu insiro a minha agulha em cima dele e faço um ponto baixo. Faço 4 correntes, ponto baixo em cima desse primeiro ponto do próximo bloquinho. Trabalho agora as 5 correntes, puxei um fiozinho aqui, deixa eu ajustar ele. Então, aqui eu trabalho as minhas 5 correntes. Ponto baixo dentro do ponto picô. Então, esse intervalinho, ele vai ficar assim, olha só. Tá vendo? As 5 correntes, ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo, 5 correntes. Fiz o ponto baixo aqui, subo as minhas 3 correntes, que é para formar o meu ponto picô, e ainda trabalho um ponto baixo no mesmo ponto. Olha só. Tá vendo? Trabalho 5 correntes, ponto baixo aqui em cima desse último ponto do meu bloquinho, 4 correntes, ponto baixo em cima deste ponto, do primeiro aqui, 5 correntes, lá em cima do picô, ponto baixo, 3 correntes para formar um ponto picô no mesmo espaço. Olha só como vai ficando. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar ao final da carreira. Então, aqui a gente tem 5 correntes, aqui temos 4 e aqui temos 5. E aqui permanece os pontos picôs, como a gente estava fazendo. Então, você vai trabalhar dessa forma até completar toda a sua volta. Quando eu estiver chegando aqui, onde eu comecei, eu volto para mostrar.
Trabalhei aqui, então, por toda a volta. E agora, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Fazemos aqui as 5 correntes que a gente estava fazendo. Fechamos com ponto baixíssimo aqui, onde a gente começou, certo? Agora, aqui, eu vou cortar o fio, mas eu vou cortar ele um pouco maior, que é para eu poder colocar na agulha de tapeçaria. Então, vou puxar esse fio todo pra cá, assim pra frente. Olha só, e agora nós vamos fazer o acabamento. Então, pego ali a ponta do fio que eu cortei, como eu te falei, deixei ele maior, que é exatamente pra gente poder costurar ali na nossa peça. E aqui vou passar a agulha no mesmo ponto ali em que eu finalizei, vou puxar esse fio todo lá pra trás, que é pra fazer um acabamento perfeito ali da nossa peça. Então, aqui, eu vou caminhar aqui, finalizei aqui a minha carreira, eu vou fazer o seguinte, vou pegar 2 pontinhos que eu tenho bem aqui e vou dar um nozinho ali. Assim, passando por dentro, só para travar mesmo ali o nosso fio, tá bom? Passo a agulha aqui para dentro do meu ponto picô pro lado da frente, ok? Assim. Então, aqui está o meu fio, que eu finalizei, e agora nós vamos fazer a montagem. Então, para montagem, eu vou pegar o bastidor e vou posicionar ele ali, assim, dessa forma, tá? Então, nessa nossa primeira costura aqui, não tem problema, você pode posicionar em qualquer lugar aqui do nosso bastidor, para poder fazer esse pontinho. Então, passo o meu fio ali e vou prender ele. Assim. Vamos tomar cuidado para esse ponto picô aqui ficar bem em cima aqui dessa nossa base. E aí, vou passar novamente. Então, aqui, esse primeiro aqui, como a gente tá prendendo, então, a gente tem que tomar bastante cuidado ali para ficar bem certinho. Ajusto ali e vou ajustar aqui também. Olha só. Ajustei, de preferência que ele fique bem em cima aqui dessa nossa base, olha só, tá vendo? Agora, nós vamos passar o nosso fio lá pra trás, assim, vou virar. E vou passar o meu fio aqui pra trás. Aqui assim. Desviro ele, olha só. Então, aqui tá preso o nosso primeiro. Aqui ele vai ficar meio para baixo mesmo, porque depois, quando a gente for prendendo os demais, a gente vai conseguir ter ali noção de como que vai ficar. Mas, se você preferir cortar um fio, por exemplo, como esse daqui, e aí, se você preferir pegar ele aqui, passar a agulha desta forma e dar um nozinho, então, a gente joga esse nosso fio aqui pra cima do bastidor, deixa ele aqui, assim, e a gente vira a nossa peça, ajusta bem, vira a nossa peça, segurando ali, olha só, segurando pra não escorregar, e aí, você pode dar aqui 2 nozinhos, 1 e 2. Olha só, como ele fica bem presinho ali com esse fio. Se você preferir, você pode fazer dessa forma. Se você quiser fazer a costura com a agulha de tapeçaria,
Aí, depois que você chegou aqui, você caminha com este fio que está aqui para chegar até aqui, para fazer essa costura novamente. Agora, se você preferir fazer dessa forma aqui, aí a gente vai ajustando. Olha só, vou pegar aqui. Passo a minha agulha ali por baixo, pego o fio, puxo o fio, certo? Olha só. Ajusto aqui para esse ponto picô ficar bem em cima aqui mesmo. Olha só, tá vendo? Exatamente como ficou esse daqui. Viro a minha peça, observe que eu estou segurando aqui para ficar bem firme. Ajusto. E aí, posso dar ali os 2 nozinhos. Então, puxo bem para poder dar os 2 nozinhos, para que o nosso ponto picô fique em cima aqui, exatamente do nosso bastidor. Olha só como ele vai ficando, tá vendo? E aí, você vai unindo todas as partes. Como eu disse anteriormente, se você quiser fazer dessa forma, você pode. Se você quiser fazer dessa forma que eu fiz aqui, como eu mostrei esses dois, também pode. Eu vou finalizar os meus aqui e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, finalizei a peça. Olha só como fica. E aqui, do lado avesso, eu fiz alguns nozinhos. Então, a gente vai usar aqui uma cola de silicone líquida para colocar aqui nos nozinhos. Então, a gente pode colocar só para deixar também aqui o crochê bem firme nessa parte, deixar ele preso nessa parte, tá? Então, pra gente poder deixar ele bem firminho aqui e preso também nessa parte, né? Tanto os nozinhos quanto aqui no próprio bastidor, deixar preso para não escorregar. Então, essa parte, ela fica assim, que é a nossa parte de trás da nossa peça. Se você quiser trabalhar, esse é o nosso lado avesso, né? Aqui eu vou tomar cuidado para não encostar, porque ainda está secando. Então, se você quiser colocar um fundo aqui nessa parte, como, por exemplo, de tecido de juta, fica bem bacana, porque ele vai ficar bem ali o fundo. Mas como eu vou colocar numa parede branca, então, o meu vai ficar dessa forma aqui. Então, não vai ter franja. Se você quiser, você pode fazer a franja conforme você quiser. Mas esse daqui vai fazer parte de uma composição de 2 peças que eu vou usar aqui no meu ateliê. Então, eu vou aqui terminar a minha outra peça, e aí eu volto para mostrar a composição das 2 prontas. Enquanto isso, essa parte vai secando, e eu vou dar o acabamento depois.